Com isso, a gente vai para o segundo palestrante, Yuri Lima. Obrigado, professor Yuri, por estar presente ao nosso seminário do ensino superior. 20 minutos, professor. Boa noite a todas e todos. Obrigado, professora Nilvone, pela apresentação e pela mediação. Queria agradecer o convite do Simpro Rio. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou tendo contato com vocês, né? Então, espero que seja uma relação muito boa e que eu possa vir aqui, como a professora Andréa comentou, né? Aprender com vocês, porque eu acho que esse é parte do meu intuito aqui nessa conversa. Também vou marcar meu tempo aqui para não passar do horário. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, minha fala então vai passar um pouco em alguns pontos. Eu queria trazer mais uma visão do ponto de vista da tecnologia, da relação dela com o trabalho, de maneira geral, e depois eu vou passar especificamente a relação dela com o trabalho do docente no ensino superior e das pressões que têm ocorrido sobre o ensino superior e, consequentemente, sobre o trabalho docente nesse período de pandemia. Então, eu queria começar falando um pouquinho desse processo, né? A gente está vivendo um processo importante, que é um processo que ocorreu outras vezes na história. Ele não é novo, né? Então, a gente teve 3 revoluções industriais antes, que foram grandes momentos de alteração da forma como a gente produzia e, por consequência, alterações na sociedade que a gente vive. Então, a gente teve a primeira revolução industrial, e aí eu destacando aqui a máquina a vapor como uma tecnologia importante, e sempre lembrando que essas tecnologias elas se tornam possíveis de se implementar através de mudanças nos métodos produtivos, né? Então, a máquina a vapor ela não caiu do céu dentro de uma fábrica. Primeiro, os trabalhadores foram tirados das oficinas, né? Depois eles foram levados para um ambiente. Surgiu a figura do comerciante, né? A burguesia foi crescendo, e aí foi criando uma forma de relacionamento em que ele era intermediário, comerciante da produção, e depois de um sistema que a gente chama de putting out system, que na verdade era feito ainda dentro das casas, dentro das oficinas, a partir daí que a gente passa para um controle fabril. Então é muito interessante a gente olhar esse movimento, porque ele também ocorre hoje em dia, né? Quando a gente está falando da introdução da tecnologia, ela é uma introdução que vai ocorrendo junto com mudanças produtivas. A gente tem outro exemplo aqui da eletricidade. Então a gente fala da eletrificação das linhas de produção. Então, a gente tem a possibilidade de fazer uma divisão do trabalho ainda maior dentro das fábricas a partir de uma nova tecnologia, que era a possibilidade de eletricidade dentro da fábrica, que é o exemplo da fábrica da Ford, né? Muito famosa pela questão das linhas de produção. E, por fim, a gente tem a terceira revolução industrial, que vem do surgimento das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, e que começa, né, com esses computadores que ocupavam andares inteiros, e depois de um tempo a gente tem a miniaturização da tecnologia. Está diretamente relacionado com o que a gente vê hoje em dia, as possibilidades, né, de todo mundo ter a tecnologia no bolso, e o quanto que o ensino superior tem se aproveitado disso. A difusão tecnológica é um fator muito importante desse processo também, porque ele explica o porquê que hoje em dia é tão difícil a gente lidar com a tecnologia. Se antigamente levava 120 anos para uma tecnologia característica dessa primeira revolução industrial se espalhar pelo mundo, que era o barco a vapor, depois a gente tem o carro levando 44 anos e, por fim, a internet levando 8 anos em média para se espalhar pelo mundo. Então, esse é um processo de aceleração da difusão tecnológica. E isso reflete hoje em dia no que a gente está vivendo. Então, alguém cria uma tecnologia lá na China que vai ser aplicada na educação. Isso chega aqui, ainda mais através da financiarização, né, e da mercantilização que a professora falou tão bem, e isso vem com muita facilidade para cá. Então, isso chega aqui em 2 meses, 1 mês, 1 semana. Alguém vai num congresso, né, algum empresário, algum executivo descobre isso e traz isso para cá e implementa sem grandes dificuldades da parte do ponto de vista das instituições, né, de ensino. Então, esse é o processo que a gente está vendo. Então, se antes teria 8 anos, vamos pegar aí para se acostumar com a tecnologia, hoje em dia a gente tem muito pouco tempo. E isso é reflexo dessa nova realidade que a gente está vivendo. A gente está, desde 2010, pelo menos, discutindo já, dando um nome, né, para esse processo, que é um processo histórico, né, a quarta revolução industrial, e aí a gente pode chamar
pode ver sendo chamado do que a gente quiser, né? Transformação digital, que eu acho que é um nome mais que o mercado gosta, que traz talvez algo novo, a indústria 4.0, ou qualquer outro nome que quiserem dar, mas é um processo histórico, como eu tentei mostrar aqui de uma forma bem rápida. Dentro desse momento que a gente está vivendo, eu trouxe aqui alguns exemplos de tecnologia só para a gente observar o que o futuro guarda para a gente, né? Vou passar muito rápido, só para dar alguns exemplos para vocês e a gente poder entender isso daqui tudo é atual, né? A gente não está falando aqui daqui a 10, 20 anos, até alguns exemplos aqui, por exemplo, de baixo, já tem uns 2, 3 anos que eu peguei. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um robô que cozinha. Então, eu gosto sempre de mostrar isso e de pensar o quanto que isso vai afetar as profissões que existem, no nosso caso, que a gente está falando de educação, e quanto que isso vai afetar o ensino que os profissionais, né, do futuro vão precisar ter, seja no ensino superior, né, no sentido da graduação, técnico, ensino médio e tudo mais. Então, um robô que cozinha, isso já está sendo implementado em alguns restaurantes. Esse robô aqui, que é da Boston Dynamics, eles têm um cachorro também, eles fazem de tudo, né? Eles correm, aqui eles estão fazendo parkour. Então, a gente pode imaginar as possibilidades que esse robô vai ter de atuar em diversas profissões. Aqui embaixo, esse exemplo aqui que está em preto, aqui com as letras, é um exemplo de uma inteligência artificial que escreveu um roteiro de filme. Não é um roteiro muito bom, sempre comento isso, né? Tem IA pintando quadro, tem IA fazendo música, tem IA fazendo design de imagens agora, recentemente. E não é o mais maravilhoso do mundo, mas a capacidade que ela vem demonstrando, a gente pode imaginar o que vai acontecer muito em breve. E aqui, por fim, a utilização de realidade virtual, realidade aumentada, para construir um ambiente de trabalho, né? Um trabalho remoto, a partir dessas novas tecnologias. Então, são 4 exemplos, assim, eu só queria dar uma ilustrada, porque a gente fala da quarta revolução industrial, mas a gente, às vezes, não percebe exatamente o que isso significa de forma concreta, em termos tecnológicos. Eu gosto também de trazer essa categorização, desculpa, sobre a relação entre tecnologia e trabalho na quarta revolução industrial especificamente. Eu gosto dela porque ela divide em 4 partes ou 4 tipos de relação desses 2 elementos. O primeiro seria a digitalização, que é o transformar algum tipo de ativo físico em digital para facilitar o compartilhamento, né? Esse é o objetivo. A gente tem o Office, mas aí a gente pode pegar exemplos da nossa prática, né? É a instituição que grava a aula do professor para depois disponibilizar aquela mesma aula online para 1.000 alunos, para 10.000 alunos ou para quantos quiser. A intermediação é quando a máquina fica entre o mercado consumidor e o mercado de trabalho. Aí, de novo, a gente tem um exemplo muito comum aí na economia, né, do digital, que é o Uber. Então, o Uber faz esse trabalho, o iFood faz esse trabalho, o Airbnb faz esse trabalho. E existem uma série de empresas que trabalham com isso no setor de educação também. Então, esse é um outro tipo de implementação da tecnologia. Um terceiro, e aqui eu acho que é algo bem característico dessa revolução que a gente está vivendo, é a utilização da tecnologia para auxiliar na gestão dos trabalhadores dentro das empresas, né? Então, aqui tem um exemplo da recrutação que hoje em dia utiliza muito a inteligência artificial nas grandes empresas. Então, você recebe 1.000 currículos e não precisa olhar nenhum. Você já tem a IA para analisar todos eles e te dizer qual o melhor. Então, existe uma série de tecnologias que estão sendo usadas para gerir os trabalhadores, em alguns casos, o trabalho remoto, para controlar o trabalho remoto das pessoas. E uma quarta questão que está presente em todas as revoluções industriais, que é a automação, quando a gente substitui o trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Nem sempre vai gerar um processo de desemprego diretamente, porque às vezes a máquina não substitui o trabalhador como um todo na sua atividade, mas sempre vai gerar um certo deslocamento. Aqui eu trago até um exemplo que é um pouco mais radical, né? O self-checkout, uma máquina de autoatendimento num supermercado, que a gente tem visto uma proliferação muito grande aqui no Rio de Janeiro, né, durante a pandemia, substitui o trabalho dos operadores de caixa. Então, isso uma quarta forma. E é importante mencionar também que essas maneiras podem interagir umas com as outras, né? Então, a gente pode ver a intermediação junto com a gestão, junto com a automação e por aí vai. A criatividade não tem limite, né, do mercado.
Aqui no caso específico da automação, que é um estudo que a gente fez dentro do Laboratório do Futuro da COP, a gente observou que 60% da força de trabalho no país está sobre alto risco de automação. Isso significa que são pessoas que têm 70% de probabilidade nas próximas décadas de terem suas tarefas totalmente substituídas pela máquina. E aqui eu apresento algumas das mais afetadas. Então, a gente tem telemarketing, hoje em dia já é difícil ligar para uma empresa, né, e conseguir falar com alguém. Então, em geral, a gente fala com robôs. Isso já está acontecendo. Operadores de caixa, acabei de dar o exemplo do autoatendimento, recepcionistas, assistentes de serviços legais, motoristas privados, seguranças. Então, são exemplos de profissões cujas atividades já podem ser feitas de uma maneira relativamente clara pelas tecnologias que a gente tem, principalmente inteligência artificial e robótica. Existem ainda alguns gargalos dessas tecnologias, e é aí que há a possibilidade de atuação, principalmente, das pessoas. Então, o que a máquina ainda sabe fazer melhor do que... os seres humanos podem fazer ainda melhor que a máquina, né? Inteligência social, então, a capacidade de empatia, a capacidade de negociação, a capacidade de discutir, debater, né? Esse tipo de questão está tudo ligado à inteligência social, trabalhar em grupo e coisas do tipo. A criatividade, então criar coisas novas, inovar, e a percepção e manipulação avançados, que são basicamente, aqui tem um exemplo do bisturi, né? Porque é o exemplo de um cirurgião, é o exemplo de um artista. Então, são profissões que estão ligadas a essas áreas que ainda vão continuar existindo no futuro. E aqui só um comentário, né? É importante a gente refletir, e isso, eu imagino que a gente já tem uma ideia, né, do que ocorre, quando os alunos e alunas passam a ter um ensino à distância, o quanto que a capacidade de desenvolvimento dessas novas tecnologias, né, dessas novas capacidades que a gente está falando aqui, essas habilidades, o quanto que ele é destruído por esse ensino à distância. Então, a gente tem um caminho para chegar também à crítica ao ensino à distância, que passa pela questão do futuro do trabalho. O quanto que eu estou desenvolvendo habilidades que eu deveria ter para o futuro do trabalho no ensino que dificulta esse desenvolvimento. Continuando a questão das profissões menos afetadas. Então, a gente tem médicos, cirurgiões, gerentes de RH, professores, enfermeiros, engenheiros, advogados e por aí vai, profissões ligadas às habilidades que eu mostrei, tá? Então, muito importante a gente observar isso. E aí eu vou chegar lá daqui a pouco, mas essa questão da automação pode não afetar tanto. Quando a gente fala automação, é realmente, né, para adotar um self-checkout para substituir. A capacidade do professor ou da professora, né, não pode ainda ser substituída pela máquina. Ou seja, não tem uma IA que dê uma aula tão bem quanto o professor. Mas os modelos de negócios que são construídos, que se baseiam nessa mercantilização da educação, eles permitem que eu utilize a tecnologia para que eu não precise mais de 10 mil professores, eu preciso só de 10 para dar aula para um determinado número de alunos, né? Então, assim, não é que os professores não estejam sendo afetados, né? Aqui é simplesmente o impacto da automação, mas existem outros impactos que a gente está conversando aqui também. E aí eu queria falar um pouquinho dessas pressões que têm ocorrido sobre o ensino superior, e aí aqui ensino superior, leia-se, né, as profissões ligadas também ao ensino superior, que aí a gente inclui o corpo docente, né, e o corpo técnico administrativo das instituições. Eu vou passar por cada uma delas, né? Então, basicamente, a gente tem um impacto, para mim, são pressões sobre o ensino superior que ajudam a criar esse movimento aí que a professora André até comentou, né? Como é que eu vou competir com esse cafezinho, né? Porque quem tá fazendo um ensino com cafezinho não tem condições de oferecer um ensino, não tem a menor chance de o ensino ser de qualidade. E aqui eu estou trazendo a perspectiva dos alunos, né? Dos egressos que vão sair dessas instituições. Eles não estão pensando nessas questões. Então, uma dessas questões é a questão da sobre-educação, aí, entre muitas aspas, né? Que é basicamente são jovens que conseguiram emprego, né, e que têm ensino superior, mas que estão em ocupações que não precisavam, não exigem de ensino superior. Ou seja, 40% dos jovens que têm ensino superior não têm emprego qualificado.
Então, eles estão fazendo ensino superior, a instituição não está nem aí para isso, né? Ela está sendo paga, está ganhando, mas estão arrumando empregos, vamos dizer, subempregos, considerando o nível educacional da pessoa. Então, era desnecessário aquela formação para isso. Então, isso é um movimento. Então, é muito fácil formar um aluno que depois vai fazer qualquer trabalho, porque não é o trabalho que eu formei aquele aluno. Então, esse é um movimento, uma pressão que eu acho que é importante a gente observar. A automação, já comentei aqui um outro gráfico desse estudo que a gente fez, né? A gente vendo boa parte do emprego no Brasil aqui, desse lado direito, que é de maior chance de ser automatizado, e a tecnologia impõe também a pressão. Como eu mostrei, né? Existem novas habilidades ou habilidades que a gente deveria focar mais, que não são as anteriores. Então, isso coloca uma pressão também sobre o que é o ensino superior que a gente vai precisar para o futuro. Os concorrentes. E aí, esse daqui esse é um comentário que eu venho fazendo em algumas falas, já em alguns lugares, e eu vinha mostrando os exemplos, até as notícias aqui estão em inglês por causa disso, que eu mostrava aqui o exemplo dos Estados Unidos, porque não tinha chegado ainda esse concorrente do Google no Brasil, e chegou nesse mês agora, que é basicamente os microcertificados profissionais do Google, onde eles têm certificados de 4, 6, 7 meses, onde a pessoa, nos Estados Unidos já funciona assim, a pessoa sai praticamente empregada. Tá? Então, esse é um concorrente do ensino superior. Professora Nilvone? 5 minutos, Yuri. Tá ótimo. Muito obrigado. O desemprego, eu não preciso comentar muito, né? Mas trazendo também uma notícia bem recente aí, que a gente está com inflação, né? Desemprego e juros em 2 dígitos. Só a gente e a Turquia, das grandes economias aí, estão nessa situação. E aí, por que a gente tem um impacto ali, uma sobrecarga ainda maior, essa pressão sobre o ensino superior? Porque as pessoas desempregadas, né, vão querer pagar menos por um ensino superior e vão acabar tomando o cafezinho lá da instituição que está cobrando baratinho. Só que a instituição está oferecendo ensino ruim. A gente vai nesse ciclo até a gente conseguir sair dele. Aí eu queria fechar aqui minha fala trazendo um pouquinho do que eu estou pesquisando e comentando daquele último elemento que eu coloquei, que para mim coloca pressão sobre tudo que eu mostrei, e o ensino superior também, que é a questão da Covid-19. O meu pós-doutorado, como foi comentado na apresentação, é sobre Covid-19 e automação. E o tema é modelo de suporte à transição profissional de trabalhadores empregados. É uma continuidade do meu doutorado, então já vinha trabalhando com isso, já vinha trabalhando com formas de envolver os trabalhadores na avaliação dessas tecnologias de automação e como a gente pode utilizar esse conhecimento para poder fazer adoções melhores dessa tecnologia, se possível. E aí o objetivo era desenvolver um modelo muito similar, né, à lógica, né, desenvolver um modelo e implementar isso num software, porque eu sou aluno do programa de Engenharia de Sistemas e Computação, que apoiasse a indicação de trajetórias profissionais para os trabalhadores empregados pela automação durante a pandemia. Então, a gente já tinha indicações que a pandemia teria acelerado esse processo de automação, e o meu trabalho teria 3 etapas. Analisar a relação entre Covid-19, automação e desemprego. Depois disso, levantar informações sobre os trabalhadores automatizados, entender quem foram os trabalhadores, né? Conversar com esses trabalhadores, elaborar e implementar um modelo de apoio à transição profissional. Parecia tudo muito simples, né? Mas aí eu fui dar o primeiro passo, fui descobrir o que estava acontecendo. Então, eu fui lá e vou mostrar para vocês aqui o que eu descobri. Aqui a gente tem o saldo de emprego de janeiro a dezembro de 2020 e o nível de probabilidade de automação, como eu falei antes, dos trabalhadores. Então, o que a gente teve? Teve um período, né, de queda brusca aqui, principalmente em abril. A gente está no começo da pandemia, fevereiro, março, abril, tem uma queda brusca no emprego, e ao longo do tempo esse emprego vai se recuperando. Aqui é emprego do país como um todo. Em momento nenhum ele chegou num patamar bom, tá? Isso aqui é só a variação nesse período. O desemprego continuou no patamar de 2 dígitos, bateu recorde, e continua muito ruim a situação. Mas, para minha análise, não há um destaque de que, por exemplo, o probabilidade de automação alta tenha sido mais impactada do que os outros, porque ela se recuperou mais que os outros também. Então, não há uma indicação clara de relação entre automação e Covid-19. Uma análise simples. Então, fui dar o segundo passo. Quais foram, então,
as ocupações que não se recuperaram nesse período. Então, talvez ali esteja o meu estudo de caso, né? O primeiro grupo, o subgrupo de ocupação, e aqui são aqueles que tiveram perdas maiores de 10 mil postos de emprego, o primeiro grupo são trabalhadores de serviços de transporte e turismo. É de se imaginar, de se esperar, né? Antes da pandemia, a gente já tinha feito relatório sobre isso, porque era óbvio, né? Seriam trabalhadores muito afetados. O segundo subgrupo são professores do ensino superior. E aqui a gente tem uma perda de 28.650 postos de trabalho de carteira assinada, né? O que dá uma variação com relação ao total de pessoas empregadas ainda em dezembro de 2019 de 7,14%. Então, é o segundo maior percentual dentre aquelas que tiveram uma grande redução. E aí eu fui olhar, né? Será então que a gente teve uma redução, né, do ensino superior? Será que as EFs também tiveram essa perda em número de alunos? E aí o censo do ensino superior, essas notas do censo do ensino superior saíram recentemente, e o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é, aqui no gráfico à direita, um número de ingressos crescente, né? Então a gente tem um aumento aqui ao longo do tempo, na privada principalmente, né? A pública com um pouco a variação, e, ao mesmo tempo, aqui na tabela da esquerda, a gente tem uma redução no número de docentes em exercício no ensino privado. Então, assim, tem uma coisa acontecendo aqui, né? E quando a gente observa, pela primeira vez na história, né, dessa observação aqui do MEC, a gente tem mais alunos à distância, né, ingressantes à distância do que presencial. Então, é uma virada nesse número, que é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que a minha visão não é de que a tecnologia é inerentemente ruim. Eu acho que a tecnologia tem um potencial, e aqui eu trago potenciais que a gente, como professores, ao observar para a tecnologia, a gente pode ver. É fantástico se a gente puder acompanhar os alunos de uma forma mais individual. Eu tenho vários dados, eu poderia usar isso como professor. Eu gostaria de usar isso como professor. Eu posso ter uma aprendizagem mais imersiva ainda utilizando novas tecnologias. Eu posso utilizar de gamificação, eu posso usar jogos para melhorar a educação. Eu posso acompanhar dados, que eu comentei muito, a questão dos egressos, né? Onde é que estão trabalhando os meus alunos? O que eu poderia fazer para melhorar esse ensino? Eu posso atualizar de maneira mais frequente o meu conteúdo, com mais Yuri, por facilidade. favor, 1 minuto. Tá, eu vou para o último slide. Eu posso valorizar os meus encontros presenciais, né? Ao invés de reduzir a importância deles, né? Cada vez mais. E aí eu vou fechar aqui com uma reflexão, né? Que é a minha reflexão como pós-doutorando, que eu convido aqui os integrantes do Simpro Rio, para a gente pensar junto. Eu vou precisar da ajuda de vocês se eu for chegar em algum lugar com essa pesquisa. Dado que a gente está vivendo esse processo, né, que a gente está comentando aqui, de mercantilização, onde os modelos de ensino, de negócio do ensino superior utilizam a tecnologia para precarizar o trabalho docente, como é que a gente faz? Isso já foi feito em várias áreas e tem sido feito. Aqui a nossa própria conversa é uma maneira de fazer isso. Como é que a gente utiliza essa tecnologia para combater esse processo? O que a gente pode fazer com a tecnologia, que é o que as IAS também têm à mão, além de muito dinheiro, né? O que a gente pode fazer com essa tecnologia para ajudar o trabalho docente a combater esse processo de precarização? Tá? Deixo aqui algumas indicações. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa discussão do futuro do trabalho, eu sempre gosto de deixar alguns filmes, documentários, para quem quiser ver mais sobre o assunto. E deixo meu contato aqui do LinkedIn. Quem quiser entrar em contato comigo, eu fico à disposição, e agradeço pelo espaço, pela conversa. Obrigada, Yuri. Foi um prazer conhecê-lo. O Simpro está à sua disposição